Bom dia, primeirão, retomando a aula, né? Então, é o seguinte, temos aqui a presença de Marcos Diniz, está aqui na sala, estou aguardando os outros alunos, mas vamos dar início, né? Vamos dar sequência, melhor dizendo, à aula que nós estávamos no horário anterior. Então, dividindo a tela com vocês, presta atenção. Portugal, viu, Marcos? Portugal é igual à Espanha, mas, porém, Portugal ele vai se liberar dos muçulmanos, mas é uma outra história. A semelhança é que Portugal e Espanha são guerras de reconquistas, ou seja, a formação da monarquia portuguesa está ligada na guerra de reconquista como da Espanha. Quando Henrique de Borgonha, esse nobre, Henrique de Borgonha, né, recebeu do rei de Leão e Castela o condado portucalense, que é esse condado aqui, galera, ó, esse condado aqui portucalense. Então vejam, que se tornou independente do reino de Castela. Então vejam, como eu falei, a Espanha também foi guerra de reconquista. Portugal também, galera. Mas Portugal, a história vai ser diferente, porque lá na Espanha nós vimos, né? Isabel de Aragão e Fernando, o rei de Leão e Castela. Agora aqui não. Aqui vai ser o seguinte, né? O que vai acontecer? Henrique de Borgonha, que é esse nobre aqui, ele vai receber do rei de Leão e Castela, tá aqui, ó. Oi! Bom dia, pela sua lealdade, né? Porque ele foi leal, ele ajudou, né, a derrotar os árabes, os muçulmanos. Ele vai receber esse condado portucalense. Então, voltando aqui, Henrique de Borgonha, esse nobre, olha a espada, vai. André, Oi. meu celular tá descarregando e, tipo, tá no carregador. Tô com medo de explodir aqui se eu ficar usando. Não, não vai explodir, não está na tomada, fica só ligada, fica só assistindo. Pois bem, recebeu do rei de Leão e de Castela o condado portucalense. Tornou-se independente o reino de Castela. Então aqui, ó, gente, aqui é o condado portucalense, ó, o reino de Castela aqui. Então vejam só, aqui, ó, Leão e Castela. Os muçulmanos estavam aqui. Esse nobre vai ajudar tanto o reino de Leão e de Castela a expulsar os muçulmanos. Os muçulmanos vão ficar na Espanha. Nós vimos isso, porque Portugal começa primeiro. Então, Portugal consegue se livrar dos muçulmanos, que vão ficar aqui no território de baixo. E, em lealdade e bravura, o rei de Castela e de Leão vai dar a Henrique de Borgonha, esse nobre, o condado portucalense. Beleza? Então vejam que no futuro o seu filho, agora presta atenção, aqui é Afonso VI de Leão e Castela. Esse é o rei. Olha Henrique de Borgonha aqui, né, recebendo o condado na mão de Afonso VI, o rei de Leão e Castela. Pela sua nobreza, pela sua bravura, né, pela sua lealdade, ele vai receber esse condado. Então, Henrique de Borgonha ganha o condado portucalense. Vou voltar aqui. Esse condado aqui, ó. Então vejam, ele recebe esse condado, mas é um condado, ainda Portugal não está independente. Então, notem, percebam, como é o nome do rei? Afonso VI. E como é o nome do nobre? Henrique de Borgonha. Então, vai surgir um novo personagem, se liga, Afonso Henriques. Afonso de Afonso VI, o rei de Leão e Castela, e Henrique de Borgonha. Então, o nome do filho de Henrique de Borgonha é Afonso Henriques, ou seja, uma homenagem ao rei. O filho e sucessor de Henrique de Borgonha consagrou o primeiro rei de Portugal. Então, Portugal se torna um país, se torna independente e deu a dinastia de Borgonha.
Henrique de Borgonha. Mas essa dinastia só conseguiu expulsar totalmente os muçulmanos em 1249, o século XIII. Então, o que é que eu quero de vocês, primeirão? Quem é o primeiro país europeu que consegue se livrar dos muçulmanos? Portugal, através de Henrique de Borgonha e seu filho depois, Afonso Henriques. Vou voltar aqui, na Espanha, nós vemos Fernando do Reino de Aragão e Isabel do Reino de Castela. Então veio aqui Aragão e Castela, Aragão e Castela. Eles vão se unir, fazer uma aliança para expulsar os árabes. Quando eu falo Portugal, o condado portucalense, vou voltar para Portugal. Nós temos aqui o rei de Leão e de Castela, que é Afonso VI. Henrique de Borgonha, pela sua bravura e lealdade, expulsando os muçulmanos, ele vai receber esse condado, que Portugal não era um país ainda, era um condado. Condado, não era um país. Só vai se tornar independente com o filho dele. Como é o nome do filho dele? Afonso Henriques, em homenagem, né, a Afonso VI, o rei de Leão e Castela. Henrique de Borgonha batiza o seu filho de Afonso Henriques, e ele que vai dar a independência a Portugal. Só vai se libertar em 1249 dos muçulmanos, século XIII. Entendido isso, primeirão, agora vamos para o absolutismo. Na Europa, durante os séculos XVI e XVIII, algumas monarquias adotaram o absolutismo, que foi um sistema vai cair na prova. Vai cair na prova, onde o rei concentrava grande parte do poder em suas mãos. Gente, grande parte do poder nas suas mãos. Não era o poder total, porque ele tinha que fazer conchavos, alianças, não é isso? Pois bem, vejam só, gente, nós já falamos sobre isso. Esse assunto aqui é revisão. Os monarcas absolutistas decidiam na política, interferiam na religião, no comércio, declaravam guerra contra os reinos, criavam leis, ditavam sentenças judiciais, ou seja, eles que ditavam as regras do jogo. Mas, ao contrário do que possa parecer, o poder do rei não era tão ilimitado como parecia ser, já que os costumes, as tradições, né, por ministros fortes. Então, o que quer dizer isso, Manu? O rei, para ele ficar no poder, ele tinha que fazer conchavos, alianças, amizades. E dessa forma, então ele cedia para a burguesia um pouco, depois um pouco para a nobreza, para ele ter, né, exemplo, ministros. Então era dessa forma. Então o poder, uma boa parte estava nas suas mãos, mas ele não tinha o poder total. Beleza? Então vamos lá. Opa, que eu pulei demais. Então vamos lá. Entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão o aperfeiçoamento da imprensa, né? Ou seja, melhor da prensa, melhor dizendo, né? Vimos com a reforma protestante e com a reforma e com a contra-reforma, onde Gutenberg, né, Johann Gutenberg, ele vai criar a prensa. Então essa prensa é que vão fazer os livros, os jornais. Então veja você como eram os monges copistas, que eles copiavam, agora não, a prensa vai fabricar os livros. Então, por isso que nós recebemos jornais no outro dia, rapidinho, bonitinho, mas se bem que hoje nós temos os computadores, não é mesmo? Mas antigamente era a prensa, era prensado os jornais, os livros, os cartazes, etc. Então vejam só, as bases da sustentação das monarquias absolutistas. Entre as bases de sustentação das monarquias estão o apoio de parte da nobreza, sim, porque a nobreza ela tinha perdido o poder, mas ela vem, né, e vai começar a fazer alianças novamente, que visava conservar seus privilégios, como o de não pagar impostos, né, e dos grandes comerciantes, que são os burgueses, que buscavam a ajuda do rei para, de uma forma tal de ampliar os seus negócios. Pois bem, quando vocês vão ver na época moderna, vocês verão que é a burguesia que vai injetar dinheiro para o monarca adentrar as grandes navegações. Então, o rei e a burguesia vão querer tirar proveito disso. Lógico, a burguesia investiu dinheiro e o rei colocou, né, pessoas para ir desbravar outros lugares, depois eles vão tirar benefícios disso. Vejam só, a existência de um exército forte e permanente,
voltado para a guerra. Gente, tenho aqui Mateus, tenho o Guilherme, tenho o Leonardo, reis. Então, cada rei vai ter que ter, e tem um Manu, que é uma rainha, vai ter que ter seu exército profissional, e já falei qual era o papel do exército. Falei ou não falei? Sim. Alô, professor André. Então, beleza. Então, vejam, a imposição de leis favoráveis à consolidação do poder real. Então, gente, eu só posso impor lei se eu tiver um exército que, ó, meu irmão, vá lá, é desse jeito, o rei, ó, o decreto do rei Mateus. Ora, Mateus decreta aqui que a partir de agora, toda sexta-feira não pode comer carne e deve-se pagar o dízimo. E deve-se pagar também um imposto de passagem, um imposto qualquer. Ou seja, eram as leis que o rei Mateus colocou. A adoção de uma etiqueta rigorosa que levava os nobres a considerar os reis como seres sagrados. Sim, sim, eu sou representante de Deus na terra. Você vai contra Deus, Mateus? Então você não vai contra o rei? É um Não. pecado ir contra o rei? É um pecado ir contra Deus? É uma blasfêmia. Então vejam só, aqui eu tenho Luís XIV, chamado de Rei Sol, né? O Estado sou eu. Olha o lema do cara, Mateus. O Estado sou eu represento o poder. Então, Luís XIV também fez o uso da etiqueta como instrumento de submissão de todos os súditos. Então, ele usava roupas pomposas, né? Vestes diferentes para sobressair. Usavam perucas, né? Então, vejam, olha essa foto aqui, galera. Aqui eu tenho o rei Luís XIV, né? Numa pose, né? Mostrando que ele era um cara diferente do que todos os outros, né? Importante Perfeito. símbolo do absolutismo monárquico, a peruca. Peruca custava caro naquela época, muito caro. Não eram todas as pessoas que podiam usar perucas. Vejam as roupas diferentes. Olha ele mostrando as pernas torneadas, né? Fortes. Pois bem, era uma Cadê a maneira, minha calça? né? Uma maneira diferente. Pois bem, vamos lá. Luís XIV reinou 54 anos, mano. E exigia a obediência de todos os seus súditos, lealdade com ele. Ocupava-se pessoalmente dos assuntos ligados, né, ao governo. E é dele essa frase: o Estado sou eu. Então, gente, ele é o maior rei absolutista da história, o maior de todos. O apelido dele, Mateus, o Rei Sol. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, ilumina o planeta todo. Então ele quer dizer o seguinte: na Europa, o poder dele, poder absolutista, era um poder que abrangia a Europa toda. É isso, é essa concepção que vocês têm que ter. Tudo ao seu alcance. Exatamente. Pois bem, no seu reinado, atendeu os interesses importantes da nobreza. Lógico, Manu, ele tem que fazer conchavos, Manu. Se ele não fizer conchavos com a nobreza e com a burguesia, alguém pode tirar ele do poder. Então ele tem que abrir e fazer algumas concessões através de pensões, né? Pagar um dinheirinho ali, cargos bem remunerados, uma vida luxuosa, por favor, champanhe para todos, caviar para todos, não é? Ostentação nos seus palácios. Tanto é que o Palácio de Versalhes ele é gigantesco, galera. Milhões de aposentos, várias salas, mas ele não tem banheiro. E da burguesia, ele distribuiu também cargos do governo ligados a administrações econômicas do reino. Então, ele vai ter que ceder. E é assim que todo governante faz. Então, é isso, galera. Olha, no Palácio de Versalhes, ele tem vários aposentos, várias salas, cozinhas, etc. Mas não tem banheiro. Então, quer dizer que nessa época, na Idade Média, eles faziam tudo no jardim. Por isso que a proliferação das doenças, né, veio, né, a peste e contaminou a Europa porque era um acúmulo de lixos. Então, por isso que é importante, né, termos, né, saneamento, higiene, ainda mais agora na época de pandemia. É ou não é, Matheus Carvalho? É. Pois bem, Matheus. Pois bem, Léo. Pois bem, Manu. Vejam o Palácio de Versalhes por dentro, Castelo Real, localizado na cidade de Versalhes. Fica aproximadamente distante, como se fosse Ilhéus Olivença, a distância que tem de Paris de Versalhes. Então vejam só, aqui umas imagens, olha a exuberância,
Olha os detalhes das paredes, dos lustres. Parece um do museu. piso. Exatamente, meu irmão. Isso daí é uma parte, hein? Então, ou seja, aqui é o Palácio de Versalhes. E aqui nós vamos ver que a sede, eu até coloquei para vocês terem uma visão 3D do que representava o Palácio de Versalhes. Pois bem, agora, Manu, isso é importante. Então, galera, caneta na mão aí, ou lápis, anota aí. Só o que eu for falar, que eu falar, agora anota. Foi Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert, que é francês, membro É para de uma anotar? importante, não, agora não, família burguesa, da burguesia, que dirigiu a economia francesa na época de Luís XIV. Colbert favoreceu a exportação francesa, concedendo prêmios em dinheiro, galera, a várias manufaturas francesas, isentando de impostos. E para diminuir a importação, aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros. Então, coloca, por favor, anota aí, né, no papel. Bota aí, Colbert, ó, escreve Colbert, mas é Colbert. Ele que vai criar o protecionismo. Então, bota aí, Colbert criou o protecionismo. Agora, presta atenção aqui na tela, vem para o titio, se liga aqui todo mundo, Manu, Larissa, Repete né? aí de novo. Milena, Colbert, ele que vai criar o protecionismo. Protecionismo. Então, presta atenção aqui, geral. Pois bem, eu vou pegar a caneta azul, que é essa aqui, representa a França, beleza? A caneta lilás representa, por exemplo, os Estados Unidos. E a caneta laranja representa a Holanda. Então, todos os países produzem canetas. Estou na França. O que Colbert fala é o seguinte: o produto francês vai ter que ter uma proteção, menos impostos. Exemplo, a caneta francesa ela vai ter 10% de impostos. A caneta de outro país, aqui eu falei que era qual país mesmo? Estados Unidos. Vai ter 20% de imposto. A caneta da Holanda, 20% do imposto. Então aqui tem 10%. Se a caneta custasse, exemplo, R$ 1 ou R$ 1, seria 1,10 a caneta francesa. Aqui seria 1,30 e 1,30. Querendo ou não, mais barata é a francesa. Se você não está com muito dinheiro, você vai comprar mais a caneta francesa. Eu estou dando um exemplo, agora vamos, 10% na caneta francesa, 40% dos Estados Unidos e 40% na da Holanda ou da Inglaterra. Então vejam, aqui custava 1,10. Então veja, R$ 1 mais 40% vai dar 1,40. Então, 1,10 aqui, 1,40, 1,40. Vai vender mais qual? A francesa. Então, se eu tenho na prateleira um produto nacional francês que é fabricado na França mais barato do que os estrangeiros, quer dizer que vai vender mais quem? O produto nacional daquele país. É por isso, Manu, que quando você chega no mercado, você vai lá no G Barbosa, tá lá, televisão nacional, R$ 1.400. Televisão importada, Samsung, né, Sony, 2.000 e pouco. Porque se tiver o mesmo preço do produto nacional, vai vender mais a estrangeira. E quem criou essa lei de proteção foi Colbert. Para o quê? Fazer que o produto nacional se desenvolva. Porque, Matheus, se você só comprar o produto estrangeiro, a indústria brasileira vai se fortalecer ou vai quebrar? Só brasileira? É. Minha... Eu acho que Exemplo, vai vai o quê? fortalecer a Vai brasileira. fortalecer, Matheus? Exemplo, eu tenho uma A indústria brasileira. de tênis Rainha, brasileira, olha o nome, Rainha, fabrica tênis. Mas se eu só comprar da Nike,
Eu vou fortalecer a rainha ou eu vou quebrar a fábrica rainha? Vai quebrar. Ah, tá, vai quebrar. Ah, Matheus, então vejam só. Se eu não tiver essa lei de proteção para que a indústria nacional daquele país venda, todo mundo só vai comprar o estrangeiro. Manu, se você fosse numa loja de perfume, está lá, perfume francês, R$ 100. Boticário, R$ 100. Você compra qual, Manu? Explica aqui, explica aqui. Manu, você vai numa loja comprar um presente. Tem que Não, entender. não, escuta, vai, pode falar aqui. Você tem que entender. Se eu Vai. tenho uma venda aqui, É. tem uma venda ali na vila, qual é seu direito? Comprar aqui na minha venda, para poder você me dar o lucro. A renda para a venda suspender. Você vai dar o lucro a outro? Não. Não. Que mentalidade de Exatamente. estudante. Então, tem uma lei de proteção para que a indústria, os produtores que fabricam produtos ou que vendem, se fortaleça. Porque senão não adianta ter comércio no país, ninguém vai querer comercializar, só os estrangeiros. Então, se não tiver uma lei para proteger o produto nacional daquele país, todo mundo só vai querer comprar o estrangeiro, o gringo. E aí não vai ter indústria nacional, a gente não vai fabricar nada. Nada. Por quê? Todo mundo só compra o que vem de fora. Por isso que criou. Então, quem criou isso? Colbert. Jean-Baptiste Colbert. Beleza? Vamos nós. Eu tenho. Vamos lá. Colbert estimulou a economia, não conseguiu equilibrar as finanças francesas, principalmente em função dos gastos. Lógico. Porque, gente, a França, ela... Olha, pensa aqui comigo. Toda vez que eu lembro de França, Brasil, eu lembro, atenção, toda vez que eu lembro de França, eu lembro desfile de moda, perfume, champanhe, eu lembro de comida francesa. Para a França conquistar esse status, ela teve que investir muito. Então, foi muitos anos gastando para chegar a esse glamour. É que nem eu falo, se Matheus e Manu foram querer idealizar uma festa do segundão, há uma festa, acabou a pandemia, uma festa do segundo ano do impacto. Então, eles vão querer fazer um investimento, se eles não tiverem patrocinadores, a festa não der certo, eles vão ter que arrancar do bolso e podem quebrar financeiramente. Então, é dessa forma, a França investiu muito dinheiro, investiu muito dinheiro, investiu muito dinheiro e gastou muito. Por isso que a economia não fechava. Colbert não conseguia regularizar, equilibrar a economia da França. Então, dessa forma, a França ela tinha mais gasto, era um déficit público. Exemplo, se eu falo Matheus e Manu ganham por semana R$ 50. No mês, elas têm R$ 200. Tanto o Matheus quanto a Manuela. Mas se eles gastam 300 por mês, eles têm um déficit de 100. Então a conta nunca vai bater. Se eles gastam mais do que eles ganham, então o que é um déficit? É quando você gasta mais do que você arrecada. Então por isso que a França não batia economicamente corretamente positiva. Eles gastavam mais, muito mais do que eles arrecadavam com impostos. Então, dessa forma, está, comprovado. Saímos da França. Alguma dúvida sobre Colbert, sobre a economia francesa na época? Por que não batia, não dava redondinha? Porque eles gastavam muito mais. E esses gastos que eu quero falar, Matheus, Larissa, todo mundo do primeiro ano aqui, eu quero que vocês entendam. Toda essa etiqueta francesa, champanhe francesa, caviar francês, Ou seja, roupa francesa, a moda francesa, perfume francês, isso custou caro. Custou caro, foram anos e anos não fechando, no vermelho, quebrando, Olha, tanto é que na Revolução Francesa, vocês verão ano que vem, que até guilhotina rolou. Então vejam, a economia não batia, não fechava. Beleza? Vamos para a Inglaterra. Na Inglaterra temos ela. Sim, quem? Manuela? Não. A Rainha Elizabeth. Elizabeth.
Ai, ai, viu? A Rainha Elizabeth, ou eu posso chamar, porque eu assisto vários filmes e leio muito sobre ela, Bebete, a Rainha Elizabeth, ela que vai financiar a manufatura. Manufatura não é de manu, é de produtos confeccionados com as mãos. Primeiro eram manufaturas, depois maquinofaturas. Então a Rainha Elizabeth ela vai financiar para que os lugares comecem a criar estojos, né, sandálias, tudo confeccionados com as mãos, artesanalmente. Mas qual era a diferença da manufatura para o artesanato? A manufatura eram galpões aonde tinha um setor que só cortava o tecido, no outro setor costurava, no outro setor colocava, exemplo, dava os acabamentos finais e no final embrulhava. Então me diga uma coisa, Matheus, se eu tenho um setor, um galpão, onde eu tenho 10 pessoas cortando o tecido, 10 pessoas costurando, 10 pessoas dando acabamento e 10 pessoas embalando, eu produzo muito mais como um artesão só. Concorda comigo? Então, dessa forma, a Rainha Elizabeth vai fortalecer o comércio apoiando a manufatura. E também, galera, ela vai apoiar, se liga aqui na tela, se liga aqui na tela, a pirataria. Sim! A pirataria com o corsário. Vocês assistiram já Piratas do Caribe. Então a Inglaterra vai ganhar muito dinheiro apoiando o corsário. O corsário eram piratas que roubavam em nome do rei. Beleza? Então vejam, Elizabeth I, 1558 a 1603, desenvolveu o comércio e a indústria através da manufatura, propiciando um renascimento das artes e um relaxamento dos costumes. Restaurou oficialmente o anglicanismo, religião do pai dela, e liberou definitivamente o protestantismo na Inglaterra. Já falamos dos puritanos. Pois bem, levou a Inglaterra ao auge econômico, tornou-se o país de maior potência política, comercial e cultural da Europa. No seu reinado, surgiram muitos poetas, dramaturgos como William Shakespeare, Um Sonho de Verão, Romeu e Julieta, né? Vimos isso no Renascimento. William Shakespeare, Romeu e Julieta, quem nunca, né, derramou uma lágrima? Romeu, não saberei continuar a viver sem você, Eu Romeu. nunca. Mas você vai se apaixonar. Você vai se apaixonar. Eu vou falar bem que o professor André falou. Pois bem, teóricos absolutistas, Mateus, tinha alguém para fundamentar que o rei era um ser divino. Pois bem, o absolutismo tinha que ser justificado pela fé, para que as pessoas considerassem legítimo. Daí surgiram as teorias para justificar as atitudes reais. Deus como um ser divino. Você não vai contra Deus, você não vai contra o rei. Era necessário, né, uma teoria que justificava aquele poder absoluto dos reis. Deus, my Lord, my Lord. Né? Era assim na Inglaterra. Pois bem, vamos ver os teóricos. A base da teoria, né, do apoio do absolutismo monárquico foi desenvolvida por importantes escritores. Galera, agora, por favor, larga tudo e só presta atenção em mim. Não copia nada, só presta atenção. Fica ligado. Thomas Hobbes. Mateus, olha o nome do cara. Thomas Hobbes. Toma o lugar dele. A obra dele é O Leviatã. O homem é lobo do homem. Só com leis, com normas, a humanidade não vai, né, matar o próprio semelhante. Vou dar um exemplo. Eu queria muito Professor, Oi, diga. tomam dele ou ele que toma? Thomas, Mateus, Hobbes. Sou eu, Jadson. Exatamente. Então, ou seja, Thomas, Hobbes, o homem é lobo do homem, o homem mata o próprio homem. Se não tiver uma lei, um governo central, o homem vai matar o próprio homem. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu der um carro para Mateus, um carro para Manu, para Jadson, né? Ô, Jadson está aqui na aula, opa! Um carro para Léo, um carro para Larissa, e tirarem todas as placas e os semáforos da rua. Eu não dou 2 minutos para que vocês batam o carro, porque não vai ter normas, não vai ter regras de boa conduta, de direção. Então, vejam, era por isso que existia a necessidade de ter regras. Mateus,
Eu queria agora ir na Americanas pegar uma televisão de 65 polegadas e pegar 2 caixas de Serenata do Amor. Mas se eu não tiver dinheiro, eu posso fazer isso, Matheus? Não. Não posso. Tá vendo só? Por isso que tem que ter regra, senão vira uma bagunça. Quando o professor não vai dar aula, hein, Matheus? Fica aquela delícia a sala de aula. É ou não é? Aí quando eu chego, a galera, acabou o recreio. Mas é isso mesmo. Então vejam só. Nicolau Maquiavel, o segundo, ele vai escrever uma obra chamada O Príncipe. E é no livro, não é esse aqui. Pois bem, no livro de Maquiavel, o príncipe, ele dá receita para o príncipe se tornar rei. Se tiver que roubar, roube. Se tiver que matar, mate. O importante é chegar no objetivo. Qual era o objetivo? Se tornar rei. Então, o príncipe se tornar rei. O príncipe é o filho do rei. Se tiver que matar, mate. Se tiver que roubar, roube. Mas chegue ao seu objetivo. Os fins justificam os meios. Por isso, minha galera, que no Nicolau Maquiavel, maquiavélico, malvado, ele está presente nas novelas, nos filmes, nos quadrinhos, né? Em tudo. Em tudo. É daí que surge esse personagem. E aí vem, por final, Jacques Bossuet. Ou Jacques Bossuet, né? Jacques Bossuet. Então vejam, mas fala-se Jacques Bossuet. Tenho 10 minutos. Então Jacques Bossuet, ele vai pegar na Sagrada Escritura. Calma que eu vou falar. Pois bem, já falei de Thomas Hobbes, O Homem é Lobo de Homem. Vou adiantar. Obra O Leviatã. Se não tivesse regras, o homem ia matar o próprio homem. Já falei de... Aqui é Leviatã, né? Então vejam só. Já falei de Nicolau Maquiavel. Maquiavel, né? Com a sua obra O Príncipe, ele vai ensinar, aqui o obra O Príncipe. Esse livro ensinava o príncipe a se tornar rei. Se tiver que roubar, mate. Ou roubar, roube. Se tiver que matar, mate. Os fins justificam os meios. O importante é chegar aonde você deseja. Qual era o desejo do príncipe, Mateus? Conquistar a terra? Não, se tornar rei, Mateus. Se tornar rei. O príncipe, ele quer se tornar o rei, ter o poder. Então, vejam. Falou da igreja católica? Olha lá. Atenção. E que a galera... Olha lá. Então, ó. Vou voltar aqui. Nicolau Maquiavel escreve, estou dando um exemplo, um livro chamado Príncipe. Nesse livro ele vai ter uma receita do príncipe se tornar rei. E uma das receitas está lá dizendo, os fins justificam os meios. Não importa o que você tiver que fazer para conquistar. Se tiver que roubar, roube. Se tiver que matar, mate. Então, Mateus é um príncipe. Ele quer se tornar rei. Então ele vai falar assim, velho, não importa o que tiver que fazer, eu vou fazer. Mas eu vou querer chegar no topo, no auge. Qual é o sonho de Mateus, Mateus? O que é que você quer, Mateus? Ser rei. Ah, chegar no Manuela topo. agora é Mateus. Manuel, agora temos o rei Mateus e o rei Manuel. Pois bem, vamos lá. Jacques Bossuet, ou Bossuet, né? Este bispo francês, o rei era representante de Deus na terra. Portanto, deveria ser obedecido, não podia ser contestado, né? Era uma blasfêmia, era um pecado. A sua política é tirada da Sagrada Escritura, sim, da Bíblia. Lá da Sagrada Escritura, então presta atenção, Mateus, galera geral, primeirão. Segundo Jacques Bossuet, ou Jacques Bossuet, o rei seria representante de Deus na terra e, como tal, é infalível. O direito do rei tinha que governar de modo absoluto, era de origem divina. Foi Deus que quis assim, apoiado pela Bíblia. Assim, o maior crime que um súdito poderia cometer seria, então, trair o rei. Se você está traindo o rei, você está traindo a Deus. Você não vai contra Deus, você não vai contra o rei. Isso era Jacques Bossuet, ou Jacques Bossuet. Pois bem, o rei, Deus mortal que está debaixo do Deus imortal. O Estado sou eu, aqui foi Luís XIV que falou isso. Ele era o representante de Deus na Terra, melhor dizendo, na França. Quando eu falo, né, o rei, Luís XIV, ele era o rei da França. Vejam só, mercantilismo.
Então, para acabar a aula aqui, presta atenção aqui. Eram 4 práticas mercantilistas. Anota aí no caderno. A primeira prática, anota aí. Balança comercial favorável. Balança comercial favorável. Pula uma linha, segunda prática. Metalismo. Metalismo. Pula uma linha, terceira prática. Monopólio. Monopólio. Pula uma linha, quarta e última prática, o protecionismo, que vimos com Colbert. Anotaram? Então, primeira, balança comercial favorável. Segunda, metalismo. Terceira, monopólio. E quarta, protecionismo. Eram 4 práticas mercantilistas. Professor, beleza, você me falou das 4 práticas, mas o que é o mercantilismo? É um sistema econômico adotados pelos reis absolutistas. Então, quem foi esperto, anota aí. Mercantilismo, sistema econômico adotado pelos reis mercantilistas. Mas, professor, não entendi. Ora, meu aluno do primeirão, é dessa forma que o rei vai intervir, vai se intrometer no comércio. Ele vai dizer, o rei Mateus vai falar, Manuela só pode vender para Jadson. Jadson só pode comprar de Larissa. E é assim que o rei Mateus quer. Entendido? Sim. Então, vamos lá. Sim. Então, quando eu falo mercantilismo, é a interferência do rei na economia. Ele que vai ditar as regras do jogo. Então, veja, o mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas que tenderam a unificar o mercado interno e contribuiu para a formação, fortalecimento dos estados nacionais, da monarquia, fortalecimento do poder real, juntamente com o desenvolvimento da burguesia. Então, vejam cá, atenção aqui agora, metalismo. Quanto mais ouro, prata, metais eu tiver, mais rico será a nação. Isso que é o metalismo. Então, primeira, metalismo. Quanto mais ouro, prata ou metais o país tiver, mais rica será a nação. Beleza? Segundo, balança comercial favorável. Favorável. Então, presta atenção. Diminui a importação e aumenta a exportação. Quem é que está mais pesado? É a exportação ou a importação, galera? Importações. É? De um lado, em vermelho, diminuiu a importação. De um lado, azul, aumentou a exportação. Qual é o que está mais pesado? Exportação. A exportação. Então, Mateus, Manu, Jadson, Larissa, né, Léo. Então, quer dizer o seguinte, presta atenção aqui agora, não copia nada. Se eu vendo mais, Mateus, estou vendendo essa calculadora. Bota a mão aí na tela, Mateus. Bota a mão aí na tela, Mateus. Pega aqui essa calculadora. Vendi a calculadora. Estou vendendo o copo, Mateus. Pega aqui o copo. Estou vendendo caneta, Mateus. Pega aqui as canetas, Mateus. Isso. Então, eu estou vendendo, estou pegando dinheiro de Mateus. Está entrando dinheiro. Está entrando dinheiro. Mas se eu começo a comprar, sai dinheiro. Então, não é favorável. Só é balança comercial favorável quando a exportação vende-se mais e compra menos. Então, quando eu vendo mais, Mateus, quando você vende, entra dinheiro ou sai dinheiro, Mateus? Quando eu estou vendendo, É. entra dinheiro. Entra dinheiro. Então, a balança comercial favorável é mais venda e menos compra. Beleza? Então, vamos lá. Monopólio. Monopólio é uma via de mão única. Exemplo, Manuela é a única que só pode vender brigadeiros no Colégio Impacto. Ela tem uma concessão da escola. Ela só é a única que pode vender na escola brigadeiro. Mas aí Mateus fala, mas o brigadeiro de Larissa é muito melhor do que de Manu. Não importa. Quem tem um aval de vender brigadeiros é só a Manuela. Então ela tem um monopólio. Monopólio é a concessão. Por mais que Manu dê uma porcentagem das vendas do brigadeiro para a escola. Mas ela é a única que tem um aval
Então, monopólio, uma via de mão única, a escola e Manu. Então, a escola concedeu, Manu, você pode vender brigadeiro. Você é a única que tem autonomia para vender brigadeiros na escola. Ah, tá ok. Então, no final, eu te dou uma porcentagem de tudo que eu vender. Muito obrigado, Manu. Então, pronto, ninguém mais pode vender. Entendido isso, é um monopólio. É de Manu para o impacto. Ninguém mais pode vender, além de ser Manuela. É um monopólio. O que é mono? Pólio, via. Monossílabo, uma sílaba só. Monoteísta, um Deus só. Entendido? E para terminarmos, o protecionismo. Aí vem Jean Baptiste Colbert com o protecionismo. Ele que vai falar, olha, temos que proteger o produto nacional francês. O produto, exemplo, cada país tem essa lei. No Brasil é o produto nacional brasileiro. Na França é o produto nacional francês. Nos Estados Unidos, o produto nacional americano. Na Inglaterra é o produto nacional inglês. Entendido isso? Então, o produto nacional tem que ter menos imposto, tem que ser mais barato do que os importados, porque senão todo mundo vai comprar o importado. Alguma dúvida? Não. Eu quero geral. Liguem as câmeras, eu quero geral. Marcos Diniz, Manu, todo mundo ligando a câmera. Bora, Larissa, geral. Alguma dúvida aí, galera?